meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aulinha de História comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de História. Nós vamos trabalhar então, dar continuidade à nossa matriz de História do Brasil. E no nosso último bloco nós falamos sobre a Era Vargas. Primeiro momento do governo Vargas, que vai de 1930 até 1945, pegando ali a Revolução de 30, a instituição do golpe de Estado aplicado por Getúlio Vargas, depois a Constituição de 34, a intentona comunista de 1935, até 1937, quando ele de fato então instaura a sua ditadura do Estado Novo. Trabalhamos todas as principais características, perspectivas, as principais dicas em relação a esse período. Com toda certeza você vai chegar na sua prova preparadíssimo. Agora, vamos trabalhar a segunda fase do governo Vargas. E aí agora nós vamos ver Vargas voltando ao poder através das eleições diretas, através do voto. Então vem comigo que nós vamos mergulhar nas principais características da segunda fase do governo Vargas. Então olha lá, vou pôr aí na tela para você. Esse aí é meu Instagram, tá? Não deixa de seguir não, dá essa moral pra gente, segue lá o nosso trabalho. Tenho sempre muitas dicas muito importantes lá para sua aprovação, também resolução de questões para o Enem, com toda certeza vão fazer a diferença aí na sua aprovação, ok? Então vamos lá, vamos partir, vamos acompanhar aqui as principais características e dicas sobre a segunda fase do governo Vargas, olha lá na tela então. Então o período de governo Vargas vai se dar a partir de 1950, né, com a eleição de 1950, então vai mais especificamente de 51 até 1954. Então nós temos uma fase mais curta aí da era Vargas, ok? Então, diferente do Estado Novo, Vargas vai voltar ao poder através do voto o quê? Democrático, através do voto direto, com apoio popular. É importante destacar isso. Com apoio popular. Ele retorna ao poder com apoio popular. Então, Vargas retorna pelo voto direto com discurso nacionalista e também trabalhista. Lembre-se que nós trabalhamos a questão do nacionalismo e também das leis trabalhistas que Vargas criou durante a primeira fase do seu governo. Nacionalismo aqui é mais no sentido da formação da identidade cultural e da valorização dos símbolos do Brasil. Vargas também tinha uma forte política de quê? Uma forte política de industrialização. Então ele retorna ao poder com o apoio popular. Como eu já disse para vocês, ninguém sobe ao poder se você não tiver apoio popular. Nem Hitler na Alemanha chegou ao poder sem ter apoio popular. Então, fortemente apoiado pelos setores dos trabalhadores urbanos. Então isso dá uma ideia, melhor dizendo para nós, de como Vargas transitava, eu já falei isso para você lá na nossa primeira aula, de como Vargas transitava muito bem entre o setor da direita e entre o setor da esquerda. Ele fazia esse trânsito de uma forma muito perspicaz, justamente para manter o seu apoio popular e, obviamente, também para manter os privilégios da elite brasileira que também o apoiava dentro das questões relacionadas ao seu governo. Elite que estava, obviamente, mais ligada, especificamente, às questões da política de forma mais direta, né? Então, nós vamos ter esse apoio aqui dos trabalhadores urbanos. Olha lá. Numa conjuntura considerada mais democrática, muito diferente lá do Estado Novo, né? O Estado Novo que foi a ditadura varguista, né? Que aconteceu, lembre-se que o Estado Novo aconteceu de 1937 e ele foi até 1945. Agora, nós vamos ter sob a Constituição Democrática de 46, e aqui nós temos o governo de Eurico Gaspar Dutra. Então o governo Dutra trabalhou e amarrou bem as questões eleitorais dentro da Constituição de 46, de modo que as próximas eleições só iriam acontecer através do voto direto e também do voto secreto. Então percebamos o seguinte, Vargas primeiro foi um ditador e ele retorna ao governo agora
como um presidente eleito democraticamente. Claro que para a conjuntura da época, para as questões da época, dentro do contexto histórico da época, a gente sabe que algumas fraudes também acabavam acontecendo, mas as eleições aconteceram dentro daquilo que era previsto para a Constituição de Eurico Gaspar Dutra, para a Constituição de 1946, ok? Então, olha lá na terna, nós temos aqui um contexto pós-guerra, um contexto após a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer de 1939 e ela vai até 1945. E nós temos a Guerra Fria, que se inicia logo após esse período de 1945 e ela vai até 1991. Então nós vamos ter inúmeras pressões, tanto internas quanto externas, em relação à política nacionalista empregada por Getúlio Vargas. Mas lembre-se que nós temos aqui algumas questões muito pertinentes, voltadas para o campo trabalhista, desde o seu primeiro governo, como, por exemplo, a criação da CLT. A criação da CLT foi durante o governo de Vargas. O voto feminino também foi durante o governo de Vargas. E também a regulamentação do trabalho infantil aconteceu também durante o governo de Getúlio Vargas. E uma forte política de industrialização. Uma forte política de industrialização, ok? Tranquilo? Tudo isso dentro da sua primeira fase, do seu governo. Claro que todo governo tem as suas crises. Claro que todo governo enfrenta as suas dificuldades. E no governo Vargas também não foi diferente. Dentre todos os governos brasileiros, obviamente, nós percebemos que a inflação é sempre o grande fantasma da economia nacional. O aumento desregulado dos preços, e também nós temos essa questão dentro do governo Vargas. Então, olha lá. Então, a inflação, que vai ocasionar o desequilíbrio nas contas públicas e também a pressão por uma estabilização da economia. Isso também era advindo, obviamente, de crises políticas, tanto do final do governo Vargas, quanto também do governo de Eurico Gaspar Dutra. Conflitos ideológicos sempre aconteceram, muito mais voltados aqui às questões da esquerda e as questões da direita. Então, essa política aqui sempre foi uma política muito presente no Brasil. Política de esquerda, política de direita, sempre foi uma política muito presente aqui no Brasil, principalmente diante desse contexto, do governo de Getúlio Vargas, ok? Então, as questões ideológicas, as disputas entre os nacionalistas, que eram pró-governo Vargas, e os liberais, mais voltados à esquerda, aí, a galera da UDN, também alguma galera aí ligada ao ramo empresarial, também entravam em conflito com os ideais getulistas, né? Então essa política nacionalista, ela tinha algumas características importantes que devemos destacar aqui. Quais são as características importantes? Era uma política que defendia a soberania do Brasil, né, nesse contexto. Então Vargas vai defender o controle brasileiro sobre os recursos naturais. E aqui eu quero destacar uma questão para vocês, olha lá. Nós vamos ter o petróleo, a nacionalização do petróleo diante, então, desse contexto aqui, ok? Então nós vamos ter uma política, Vargas vai buscar desenvolver a indústria nacional, vai buscar reduzir a dependência externa e vai criar quem? E vai criar a Petrobras. Vai criar a Petrobras em 1953. Então, olha só, quem cria a Petrobras, Getúlio Vargas. Daí a importância, então, de nós estudarmos o governo getulista. Nós temos essa política de nacionalização do petróleo, mas não só do petróleo, mas também como de todos os recursos naturais. E isso faz inferência sobre a soberania do Brasil, que era algo defendido pelo governo getulista, que tinha características nacionalistas. Ok? Então, olha lá na tela. Nós vamos ter discursos anti-imperialistas, ou seja, crítica à dependência do capital estrangeiro,
né, principalmente uma crítica mais voltada à dependência que o Brasil sempre demonstrou ter em relação ao governo norte-americano. E essa é uma característica que, durante toda a história do Brasil, parece que a gente vai lidando com ela. Uma hora ela cresce, outra hora diminui, uma hora ela cresce, outra hora ela vai diminuir, mas sempre houve essa dependência do Brasil em relação a outros países, principalmente aos Estados Unidos. Então essa era uma crítica do governo varguista, esse discurso anti-imperialista de que o Brasil dependia exclusivamente de alguns países ou de algumas potências especificamente, né? Então nós vamos ter aí apoio a estatais. Então nós vamos ter aí um reforço à ideia de que o Estado ele deve liderar o desenvolvimento, ok? Ou seja, nós temos aqui uma ideia não apenas de soberania popular, mas também uma ideia mais voltada aí à questão da esquerda, que é a ideia da interferência do Estado, né? Então, quando eu digo para você que Vargas transitava bem entre essas duas áreas, tanto direita quanto esquerda, conhecido como o pai dos pobres, mas também conhecido como um grande desenvolvimentista da modernização e da industrialização, essa é a figura de Getúlio Vargas. Essa é a figura de Getúlio Vargas, ok? Então, ele vai criar a Petrobras e ele vai incentivar a substituição, olha lá, a substituição, ele vai incentivar a substituição de quê? Ele vai incentivar a substituição de importações e o fortalecimento do quê? Das estatais. E o fortalecimento das estatais. Por quê? Porque ele tinha uma política tanto de defesa vou destacar aqui para você, tanto de defesa à soberania popular, quanto também de apoio às estatais e ao controle do Estado sobre o desenvolvimento nacional. Então nós percebemos aqui ainda algumas características autocráticas de Vargas. Claro, lembre-se, ele foi o ditador entre 1937 até 1945 e antes disso ele aplicou um golpe de Estado lá nas eleições que envolviam Washington Luiz, envolviam Júlio Prestes, veio a Revolução de 30 e logo depois ele vai então tomar o poder. Lembre-se que Vargas era governador de qual estado? Governador do Rio Grande do Sul. E o que também acentuou a sua popularidade foi a morte do seu vice, João Pessoa. Então, olha lá na tela. Nós temos, então, a criação da Petrobras, que vai acontecer em 1953. Uma política que nós chamamos de política de nacionalização. Nacionalização do petróleo. Essa era a política empregada durante o governo Vargas. Então vem a campanha O Petróleo é Nosso. Esse foi o lema utilizado por Getúlio Vargas para um movimento nacionalista de nacionalização do petróleo. O petróleo tido como uma riqueza nacional, uma riqueza de todos os brasileiros, e essa foi a propaganda utilizada por Getúlio Vargas aqui para que ele pudesse então nacionalizar o petróleo. E isso foi impulsionado pela imprensa que apoiava, a imprensa que era pró-Vargas. Nesse sentido, então, isso obviamente vai aumentar a popularidade de Vargas. E aí vem a fundação da nossa querida Petrobras, que nós conhecemos muito bem. Vem a Petrobras, que é a empresa estatal criada durante esse período, que vai explorar, mas não só explorar. Ela vai fazer o quê? Ela vai refinar o petróleo e vai produzir, então, a gasolina, o combustível que era utilizado nos recentes carros que estavam chegando no Brasil a partir de uma política de industrialização. Então, uma política de industrialização automobilística aconteceu também durante esse período, justamente voltado aí para a questão do petróleo e da sua nacionalização. Então, isso é um símbolo da luta pela soberania do Brasil.
o petróleo é tido como um produto de todos os brasileiros. E isso, obviamente, traz questões muito positivas relacionadas à economia do Brasil. Então, olha aí, ó, olha o lema aí, ó, o petróleo é nosso. Esse era o lema de 1953, quando houve a criação da Petrobras. Então, nós já falamos que Vargas criou o voto feminino, regulamentou o trabalho infantil, criou escolas do campo, na área da educação é importante destacar isso, criou escolas do campo, regulamentou terreiros de Umbanda e Candomblé, né? Criou a CLT e também a Petrobras. Então, muitas das questões sociais, econômicas, educacionais e políticas que nós vivemos hoje estão diretamente ligadas ao governo de Getúlio Vargas. Por isso a importância de estudar esse cara é magnífico, esse cara é espetacular. Então vamos lá? Partiu! Dentro das políticas estabelecidas aí por Vargas, nós vamos ter a política trabalhista. Nós vamos ter, então, reforço aos direitos trabalhistas, como, por exemplo, o aumento do quê? Do salário mínimo. O aumento do salário mínimo. E também a regulamentação do trabalho infantil e também a regulamentação do trabalho feminino nas indústrias que estavam chegando no Brasil durante esse período, obviamente, ok? Então, olha lá, vai procurar manter o apoio das classes populares, para que ele, obviamente, conseguisse, então, manter a sua popularidade em dia, né? Então, medida de popularidade, ele aumenta o salário mínimo em 1954, mas é criticado por empresários e também pela oposição, obviamente. Nós vamos ter a manutenção das regras da CLT, continuidade das leis trabalhistas durante esse período aqui do Estado Novo, ou seja, a CLT ela é criada no Estado Novo, 37 a 1945. Essa política trabalhista ela vai continuar. Ela vai chegar até o governo de Getúlio Vargas entre 1950 a 1954. E nós vamos ter, então, uma crescente também dos sindicatos. Os sindicatos que eram os órgãos que foram criados para defender o direito dos trabalhadores. E aí nós vamos ter o apoio sindical. Então, Vargas vai manter a aliança com essa galera, tá? Com os trabalhadores urbanos, com a finalidade também de quê? Com a finalidade de manter o apoio popular dessa galera. Nenhum governo se mantém sem apoio popular, ok? Então essas são as políticas trabalhistas durante o governo Vargas. O que a gente vai perceber aqui? Nós vamos perceber que ele vai continuar trabalhando a ideia lá do Estado Novo, da consolidação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, visando o quê? Visando a sua forte industrialização. Eu acho que eu já falei para vocês na aula passada, mas eu vou falar de novo para reforçar. Vargas tinha uma política muito voltada a dar fim às oligarquias. E lá na nossa aula sobre República da Espada e República Oligárquica, eu expliquei para vocês o que é uma oligarquia. Então, se você não assistiu, vai lá e dá uma conferida. Então, Getúlio Vargas tinha uma política muito voltada a essa questão de dar fim às oligarquias, aos poderes regionais e aos poderes locais. O que ele vai fazer? Getúlio Vargas, então, ele vai pegar Pedro Ludovico, que até então era governador do estado de Goiás, intendente do estado de Goiás, e vai dizer para ele, você fala, rapaz, vamos tirar a capital do estado de Goiás, lá da cidade de Goiás Velho, antiga Vila Boa, e vamos colocar mais no centro do estado, para integrar os outros 245 municípios do estado a essa capital. Assim nós vamos enfraquecer a política oligárquica regional. A intenção era, obviamente, o quê? Enfraquecer a elite e fazer com que esse apoio popular viesse para ele. Esses olhares
para que esses olhares viessem para ele e ele então utilizasse isso como medida popular, para que ele pudesse então se manter no poder. Essa era a perspectiva de Getúlio Vargas aqui nesse momento. A perspectiva de se manter no poder a partir do apoio popular. Claro que havia oposição, claro que ele era criticado, claro que nós vamos ter os udenistas, claro que nós vamos ter a intentona comunista de lá de 1935, durante seu primeiro momento ali do governo. Então a oposição é extremamente natural. No entanto, Vargas vai lidando com isso de uma forma muito peculiar, de uma forma muito inteligente ao longo do seu governo. Claro que nessa segunda fase ele vai perder um pouco as estribeiras, vai deixar algumas coisas correr um pouco mais solta, a economia vai dar uma abalada, vai vir as questões da inflação, um pouco de insatisfação popular, mas ele trabalhava com a política muito voltada para a manutenção da sua popularidade, porque, como eu já disse para você, nenhum governo se mantém sem popularidade. Então ele retira a capital do estado de Goiás, da cidade de Goiás Velho, muda para Goiânia. Em 1933 nós temos o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia. Ela só vai ser inaugurada quando? Em 1942. Então essa inauguração, a marca da inauguração de Goiânia, é uma marca do poder nacionalista e também narcisista e autocrático de Getúlio Vargas, porque ele queria retirar, então, os olhares da população relacionada ali, né, de forma direta à oligarquia e trazer esses olhares para ele, obviamente, ok? Então, olha lá na tela. Temos, então, todas essas políticas aí de forma bastante considerável e são questões que a gente deve destacar. Mas aí também nós vamos ter a crise política. Teremos também a crise política durante o governo Vargas. E aí nós vamos destacar alguns pontos aqui para você. O porquê que essa crise política ela veio a acontecer. Então o governo ele vai enfrentar oposição da UDN, tá? Com Carlos Lacerda, Partido Liberal, imprensa forte, fazem forte oposição ao governo de Getúlio Vargas, tá? Carlos Lacerda é uma figura muito importante durante esse momento, porque ele era quem? Ele era um jornalista e opositor do governo Vargas. Foi um dos principais opositores criticando as questões relacionadas à CLT, criticando as questões da regulamentação do trabalho feminino, do trabalho infantil, criticando a economia varguista durante esse período. Então, ele trabalhou muito bem a oposição durante o período em que ele, de fato, era opositor do governo Vargas. Então, ele era um jornalista e usava a sua influência no jornalismo para ser um forte opositor ao governo Vargas. Esse partido aqui, ó, olha lá, a UDN também é o partido político que vai ser opositor ao governo Vargas. Então o ambiente político aqui ficou tenso após o quê? Após o atentado, e eu vou destacar aqui para você, ó, após o atentado a esse cara aqui, ó, após o atentado a Carlos Lacerda. Então nós vamos ter aqui o atentado. Nós vamos ter o atentado a Carlos Lacerda, que aconteceu em agosto de 1954, no qual vai morrer um major da aeronáutica. Um major da aeronáutica vai morrer nesse atentado aí de assassinato a Carlos Lacerda. Vai ser Rubens Vaz. Rubens Vaz é o cara que morre durante esse atentado a Carlos Lacerda. E, obviamente, que isso foi imputado, foi colocado na conta de Getúlio Vargas. Com toda certeza. E isso traz uma série de instabilidades políticas ao governo varguista. Então nós temos aí o atentado. Outra questão que é importante destacar aqui, nesse momento, é a inflação, é a crise econômica. Então, o que causa impopularidade ao governo? Quando esse governo deixa transparecer que ele não está conseguindo lidar com as questões econômicas, com o controle fiscal, com o controle de gastos, com a distribuição de riquezas, né, com o aumento do poder de compra. Então tudo isso gera o quê? Gera instabilidade econômica, e foi justamente isso que aconteceu durante esse período, esse segundo governo, essa segunda fase do governo Vargas. Então olha lá na tela, nós vamos ter críticas ao seu populismo. Então Vargas, ele é acusado de manipular as massas
com benefícios sociais, para o quê? Para manter o seu controle, popular. Então ele era acusado de utilizar o seu populismo, o benefício social, para manter o seu populismo, para manter as suas questões em relação à popularidade do seu governo e da sua imagem diante do povo brasileiro. Claro que eu já falei isso para vocês, que ele tinha uma intenção realmente de fazer isso, principalmente de enfraquecer os poderes das oligarquias locais. Então isso acontecia a larga escala, então era-se uma característica do governo Vargas utilizar o seu populismo. Se aparecer esse termo na sua prova, segura essa dica aí. Segura essa dica aí para você, ó. Se aparecer esse termo aqui na sua prova, populismo, o populismo é você utilizar, é quando um governante ele utiliza um benefício social para o quê? Para favorecimento próprio. No caso, como que Vargas fazia isso aqui? Vargas utilizava os benefícios sociais para a manutenção do quê? Do seu controle popular. Para a manutenção do seu controle popular. Ok? Tranquilos? Então, essa era a perspectiva de Getúlio Vargas aqui durante esse momento. E isso vai trazer algumas críticas. Críticas, inclusive, dessa galera aqui, ó, da UDN, que conseguia identificar muito bem que Getúlio Vargas utilizava o seu populismo para manter-se no poder, utilizando seus benefícios sociais do governo para manter-se no poder, ok? Então olha lá na tela. Acusações de corrupção. Então nós vamos ter aí alguns escândalos que vão minar a credibilidade do governo em relação a crises econômicas e a questões também de corrupção. Então, investigações aí vão apontar o envolvimento de Getúlio Vargas em algumas questões relacionadas aí aos benefícios sociais utilizados para o seu populismo, que eram tidos aí como uma questão de corrupção dentro do seu governo. Além, voltando aqui para Carlos Lacerda, ó, além de que investigações apontaram que o chefe da guarda pessoal de Vargas estava envolvido no atentado de Carlos Lacerda. Isso vai agravar a crise. Isso vai agravar a crise. Isso vai fazer com que a popularidade de Vargas caia. Então nós vamos ter, além disso, as acusações de corrupção, desvio de dinheiro, desvio de verba, né, controle, amplo controle financeiro, intervenção do Estado na economia, criação. Já falei para vocês isso aqui uma vez e vou falar de novo. O que gera revolta na população de modo geral no Brasil historicamente desde o período colonial é justamente isso aqui, ó. Criação de impostos. A todo momento o governo criando impostos. Então isso traz uma certa instabilidade econômica e também governamental para o governo Vargas, ok? Então, nós vamos ter aí o conflito com a imprensa, que era a principal oposição de Vargas durante o seu segundo governo. Nós vamos ter a tribuna da imprensa, jornal que era comandado por esse cara aqui, ó, que era quem? Que era o Carlos Lacerda, comandado pelo próprio Carlos Lacerda. E esse jornal tinha o objetivo de quê? Obviamente criticar o governo Vargas e demonstrar as fragilidades, as crises e também as polêmicas que o governo varguista estava se envolvendo na época, ou tinha se envolvido na época. Então era um jornal de oposição ao governo, que tinha obviamente o objetivo de demonstrar como o governo Vargas estava fragilizado diante da crise e diante das polêmicas que se envolviam. Então isso criou um clima de tensão. Nós vamos ter aí ofensas muito pessoais, tanto de Getúlio Vargas em direção a Carlos Lacerda, quanto de Carlos Lacerda em direção a Getúlio Vargas. Isso vai intensificar o quê? O cenário de crise. Isso vai intensificar o cenário de crise. Nós vamos ter uma tensão política durante esse período. E aí, obviamente, o que vai acontecer? A queda do populismo de Getúlio Vargas. Nós vamos ter, então, o seu isolamento político. Então, Vargas vai começar a perder apoio popular. Não só apoio popular, mas apoio de importantes camadas sociais
que já haviam apoiado anteriormente e que agora já estavam descontentes do governo Vargas. Entre eles, os militares, e Eurico Gaspar Dutra era militar, o presidente anterior era militar, o Congresso, o Parlamento Brasileiro, que é formado por quem? Vou destacar aqui para vocês, né, para vocês não esquecerem. É formado por deputados e senadores. Deputados e senadores. E além de alguns outros setores conservadores, principalmente setores políticos, partidos políticos. Partidos políticos. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses são os conflitos que Vargas terá juntamente à imprensa. Conflitos que foram promovidos por Carlos Lacerda, obviamente, principalmente diante do atentado. E é justamente esse jornal, essa imprensa, que vai divulgar que um chefe da Guarda Nacional de Getúlio Vargas estava ligado ao atentado que aconteceu com Carlos Lacerda. Então você percebe aqui que nós temos uma crise política em andamento muito forte, mas muito forte mesmo. Muito forte. Vargas tinha como principal inimigo a imprensa. E a imprensa utiliza-se, melhor dizendo, dos meios de comunicação para informar as pessoas sobre o que está bom e o que não está em relação ao governo. Então, Getúlio Vargas enfrentou essa oposição e foi uma oposição extremamente severa durante o governo Vargas. Extremamente severa. Por isso que nós, então, devemos dar destaque aqui a Carlos Lacerda. O movimento sindicalista também vai acabar deixando de apoiar Vargas nesse momento. E aí, se o sindicato, os militares, o Congresso, setores conservadores deixam de apoiar Getúlio Vargas, nós vamos ter o quê? Qual é a consequência disso? Queda de quê? Popularidade. Nós vamos ter queda de popularidade. Tudo bem? Show de bola? Tranquilo? Tá conseguindo acompanhar, meu bebê? Tá conseguindo acompanhar? Tá tranquilo, né? Então vamos lá? Olha lá. Nós vamos ter então aí o atentado da Rua Toledo em 1954, que foi a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que era o opositor de Getúlio Vargas, mas ele vai sobreviver, mas morre aí um oficial da aeronáutica, Rubens Vaz, é o cara que morre aí durante esse atentado. Rubens Vaz, ok? Então só pra você, deixa eu apagar isso aqui, ficou meio feio, né? Ficou feio não, ficou horrível. Ei, professor da letra feia da bexiga, né? Olha lá, Rubens Vaz vai ser o oficial do exército, não, da aeronáutica, que vai morrer durante o atentado que foi planejado para tirar a vida de Carlos Lacerda. E nós vamos ter o envolvimento de pessoas do governo em relação a este atentado. Principalmente o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, que é acusado de praticar o atentado contra Carlos Lacerda. O nome desse indivíduo qual era, professor? Tá aí pra tela pra você. Olha lá, ó. Gregório Fortunato era o nome desse cara, né? Então a crise vai se agravar diante do não apoio dos militares, do não apoio dos sindicatos, do não apoio do Congresso e do não apoio de algumas alas conservadoras. Então, nós vamos ter uma crise acentuada durante esse momento, ok? Então, o atentado vai acelerar o pedido de renúncia de Vargas, né? Os pedidos de renúncia. A população pedindo para que Getúlio Vargas renunciasse ao poder. Como eu já disse para você, se nós temos o quê? Queda de popularidade, então nós temos um grande problema. Porque se esse governo tem queda de popularidade, ele não vai conseguir se manter no poder. Ele não consegue. E é justamente isso que vai acontecer durante o governo de Getúlio Vargas, ok? Então, olha lá. E aí vem o suicídio de Vargas.
Pressionado pelos militares, pela oposição a renunciar, Vargas se recusou. Falou, não vou renunciar não. Então, os setores que já tinham apoiado ele em algum momento, agora não vão apoiar mais ele. Isso vai trazer então, uma série de desgastes durante esse segundo mandato de Getúlio Vargas. Com isso, então, veio uma forte pressão, não só dos militares, mas do Congresso, dos sindicatos, partidos conservadores, em relação ao pedido de sua saída do governo, tá? Ao pedido de sua saída. Ele, então, faz uma carta-testamento, né? Em que Vargas vai denunciar as elites e se apresenta como Marte do povo, né? Então tem toda aquela questão em volta aí, né? A questão religiosa. Ele evoca essa questão religiosa, né? Lembra lá dos movimentos da Primeira República que nós trabalhamos, Canudos, Contestado, né, que tinham esse caráter messiânico? Quando Vargas escreve esse testamento aqui, parece que ele está evocando esse espírito messianístico, esse espírito do Marte, denunciando as elites, denunciando os militares, denunciando todas as áreas que estavam agora contrárias ao seu governo, né? Então ele evoca isso para se mostrar que ele era um Marte do povo. E aí no dia 24 de agosto de 1954, chega ao fim o segundo governo de Getúlio Vargas. Agora um governo com inúmeras crises acentuadas, com uma forte oposição realizada por Carlos Lacerda e pela UDN. Vem então o suicídio de Getúlio Vargas, gerando ampla mobilização popular. Aqui, ó, nós temos uma imagem do período, ó. Getúlio Vargas suicidou-se, tá? Então, olha lá na tela. Então, ele, pressionado diante disso, vai deixar sua carta-testamento, denunciando seus inimigos, declarando que saía da vida para entrar na história. O seu suicídio vai gerar grande comoção nacional, popular, manifestações de seu apoio, tá? E aí Vargas passa a ser visto, então, como um símbolo da luta popular e também do trabalhismo, né? Então Vargas deixa aí um enorme legado aí em relação a essa questão que ele conseguia fazer muito bem, vindo e indo entre direita e esquerda. Show de bola? Tranquilos? Qual foi o legado deixado por Vargas, então? Símbolo, olha lá na tela, símbolo de luta nacionalista. Então Vargas vai ficar marcado como sendo defensor mesmo dos trabalhadores, principalmente o quê? Com a criação da CLT, né? Isso vai trazer um impacto político muito grande. Então o seu suicídio vai desestabilizar a oposição, a enfraquecer a oposição e vai fortalecer movimentos populares, diga-se de passagem. Vargas ficou então conhecido como um símbolo da luta popular. Ficou conhecido como um símbolo da luta popular. Tudo bem? Foi um líder extremamente autoritário. Obviamente, entre 37 e 45 nós temos a ditadura do Estado Novo. Foi um autocrata. Mas terminou como um herói. Um herói trágico, mas um herói popular. Essa é a memória ambígua deixada por Getúlio Vargas. Por isso que ele é uma incógnita. Por isso que ele é um dos personagens da história do nosso país mais célebres e mais gostosos de serem estudados, tá? Então, quando você estuda Getúlio Vargas, meu amigo, é um caminho sem volta. Estudar Getúlio Vargas é gostoso demais, é bom demais estudar Getúlio Vargas, justamente por conta dessa memória ambígua que ele deixa aqui, muito bem presente durante a sua vida enquanto político, a sua vida enquanto ditador e depois como
também um governante democrático. Então, essa é a memória ambígua de Getúlio Vargas, um dos personagens mais incógnitos da história do nosso país, ok? Vamos lá, meu povo? Então, nós vamos resolver questões, obviamente, nós vamos resolver questões para consolidar os nossos conhecimentos. A questão de número 1 já está aí na tela para você, olha lá. O segundo governo Vargas, de 51 a 54, ocorreu em contexto político diferente do Estado Novo, que foi a ditadura estabelecida por ele entre 37 e 45, né? Pois, letra A, foi resultado de uma eleição direta, lindo, e seguiu princípios da Constituição de 46, bonito, Constituição de Eurico Gaspar Dutra. Então, logo de cara aqui a gente tem o quê? Logo de cara a gente tem aqui o nosso gabarito. Então marca aí nosso gabarito, letra A. Foi novamente instaurado por meio de golpe militar? Não. Ele foi instaurado pelas vias democráticas, então letra B está errado. Letra C, estabeleceu nova Constituição autoritária, semelhante à de 37, negativo. A Constituição aqui era a Constituição de 46, letra C errada. D, suprimiu os partidos políticos e adotou o sistema de partido único? Errou também. E letra D, substituiu o presidencialismo pelo parlamentarismo? Errado também. Então pode marcar aí no seu material, questão de número 1, letra A, sem medo, meu bebê, sem medo de ser feliz. Questão de número 2. A criação da Petrobras em 1953 foi um marco do segundo governo Vargas. Essa medida representou, letra A entrada do Brasil no mercado de petróleo com capital estrangeiro majoritário. E aí? Ô, professor, eu acho que a letra A, vamos deixar de stand-by comigo. B, a entrega da exploração do petróleo brasileiro às multinacionais norte-americanas. Professor, vamos lá. Também acho que é isso aí. Vamos ver assim. A defesa da soberania nacional e o fortalecimento do papel do Estado na economia. E, professor, essa aí também parece que é, hein? Agora, vamos lá. Letra D, a privatização dos recursos energéticos como estratégia de desenvolvimento. Aqui tá errado. Recursos energéticos tá errado. Letra E, aliança de Vargas com os Estados Unidos para garantir tecnologia. Errado também. Então vamos lá. Vamos ver a letra A. Nós temos três alternativas aí que parecem estar certas. Vamos verificar. Olha lá a letra A comigo. A entrada do Brasil no mercado de petróleo. Show de bola. Com capital estrangeiro? Era com capital estrangeiro? Majoritariamente, não. O capital era brasileiro. A política de Vargas aqui era uma política de nacionalização. Nacionalização de quê? Nacionalização do petróleo. Ok? Essa era a política. Então não podia ser uma política voltada ao uso do capital estrangeiro. Letra A errada. Ok? Letra A errada. Olha lá. Letra B, a entrega da exploração do petróleo brasileiro, lindo, às multinacionais norte-americanas, errou também, meu bebê. Isso aqui dá mais errado do que o Flamengo perder amanhã no Mundial. Dá mais errado do que o Flamengo perder amanhã. E acredite, vai perder não, né? Não vai perder não. Então olha lá, letra C, a defesa da soberania nacional e o fortalecimento do papel do Estado na economia. E aí você pode marcar letra C, sem medo de ser feliz. Letra C, questão de número 2, tá aí na tela para você, ok? Vamos lá, partiu? Questão de número 3? Olha lá, comigo. Questão 3. A política trabalhista adotada por Vargas em seu segundo mandato teve como destaque, letra A, o fim da CLT e das leis trabalhistas criadas anteriormente. Ele anulou essas leis? Ele anulou, por exemplo, a CLT, que ele criou durante o Estado Novo? Fim da CLT? Errado, né, gente? Errado. Letra B, concessão do voto obrigatório apenas para trabalhadores urbanos.
E aí, pessoal? E aí, questão de número 3. Letra B. Certo ou errado? É errado, né, gente? Apenas para trabalhadores urbanos? Tá errado também. Olha lá, C. O aumento do salário mínimo, ele aumentou o salário mínimo? Coisa linda, aumentou o salário mínimo. A medida foi criticada pelos setores empresariais? Foi. Por que foi criticada pelos setores empresariais? Porque a galera não queria pagar mais pro trabalhador. Não queria pagar mais. Então pode marcar aí letra C, sem medo de ser feliz aí. Questão de número 3. Olha lá na tela. A extinção dos sindicatos oficiais e proibição de greves, errou. A retirada dos direitos dos funcionários públicos federais é errado também. Então, questão de número 3, pode marcar aí no seu material. Questão de número 3, letra C, ok? Letra C. Olha lá. Questão 4. O atentado à Rua Toledo, em 1954, agravou a política enfrentada por Vargas. Esse evento foi, letra A, uma tentativa de golpe liderada por Carlos Lacerda. Uma tentativa de golpe liderado por Carlos Lacerda? Aí não, né, gente? Aí não. Letra A errada. B, um ataque terrorista comunista contra militares do governo. Carlos Lacerda era da UDN. Tá errado. Opa. Vamos botar aqui. Errado. Ok? C, uma tentativa de assassinato contra o jornalista de oposição atribuída a pessoas próximas ao governo. Pode marcar aí também, letra o quê? Letra C, sem medir de ser feliz. E letra D, um confronto armado entre sindicalistas e policiais, errou também. E um ataque organizado pela UDN para justificar o impeachment de Vargas. Errou também, né, meu bebê? Então pode marcar aí no seu material, questão de número 4, letra C. Partiu a última questão deste bloco. Olha lá na tela para você. Vamos lá. O suicídio de Getúlio Vargas teve grande repercussão nacional. Sobre esse episódio é correto afirmar, a letra A, Vargas se exilou após renunciar e morreu anos depois. Não, a gente sabe que ele se suicidou. Então, letra A tá errado. B, seu gesto mobilizou o exército, que assumiu o poder em seu lugar. Errou também. Letra C, sua morte foi silenciosa e sem impacto social. Pode até ter sido considerada silenciosa, mas sem impacto social não. Lembre-se que ele foi tido como um símbolo do quê? Um símbolo da luta trabalhista no Brasil, após a sua morte, ok? D, a carta de testamento, olha lá, a carta de testamento o retratou como defensor contra as elites. E aí, pessoal? Certa ou errada? Quando ele escreveu aí a sua carta de testamento, o que ele deixou? Ele disse o seguinte, ele denunciou seus inimigos e declarou que saía da vida, para entrar na história. Ele usou a carta do testamento para dizer, ó, vocês estão errados, vocês me perseguiram, sem motivo nenhum, mas eu estou saindo da vida para entrar aonde? Para entrar na história. Ok? Então pode marcar aí, letra D, questão melzinho na chupeta. Questão 5, letra D, sem medo de ser feliz. E vamos lá, última alternativa lá na tela para você. Seu suicídio foi negado oficialmente pelo governo e ocultado pela população. Errou também, meu bebê. Errou também, ok? Com isso, meus queridos, nós terminamos então este bloco sobre Getúlio Vargas. Chegamos ao fim da Era Vargas.
No próximo bloco nós vamos fazer então muitas, mas muitas questões sobre Getúlio Vargas, para que a gente possa consolidar cada vez mais os nossos conhecimentos. Porque, como eu já disse para vocês, Getúlio Vargas é um dos conteúdos que mais aparecem no Enem, principalmente voltado para as leis trabalhistas, criação da CLT, formação de sindicatos, a figura de Getúlio Vargas como defensor das classes minoritárias. Então todas essas questões nós vamos explorar no nosso próximo bloco. Vamos trazer essas questões para você, para que você se sinta cada vez mais preparado e chegue arrebentando, afiado para a sua prova do Enem, que é aí, ó, no mês de outubro, tudo bem? Então aqui você sabe que a sua aprovação é garantida, que você está estudando comigo, e eu te passo aqui todas as dicas pertinentes para a sua aprovação. Então eu me despeço aqui, mas eu volto trazendo muitas questões que já apareceram em provas sobre Getúlio Vargas, e aí nós vamos afiar o machado. Vamos afiar o machado para a gente chegar lá e fazer o serviço da melhor forma possível e garantir a sua tão sonhada aprovação. Sai daí não! Sai daí não. Fica aqui no nosso canal Construindo Vencedores, porque aqui a sua aprovação é garantida. Eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. Eu fui!